Meus irmãos, mais uma vez nos encontramos diante de Deus para adorá-lo, ainda que cada um em sua casa, por causa da situação que vivemos, triste por ser um domingo de Páscoa, quando toda a igreja deveria estar reunida e adorando o Senhor de toda a alma, de todo o corpo, de todo o ser. No entanto, embora privados desse momento de comunhão pessoal, nós nos unimos através desses meios virtuais para estarmos diante de Deus, cada um em sua casa, adorando o Senhor. Que isso instigue em nós cada vez mais o desejo de estarmos juntos, de podermos assim crescer na comunhão diante de Deus. Meus irmãos, nesse espírito de adoração, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, leiamos os versos 1 a 10. Mateus, capítulo 28, a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Meus irmãos, aqui temos o relato da ressurreição de Jesus Cristo, já com duas testemunhas oculares, duas mulheres, que viram o próprio Cristo ressuscitado. O testemunho angélico dizendo que Cristo havia ressuscitado. E isso, meus irmãos, é algo que deve nos chamar sempre a atenção. Nós, às vezes, pensamos em provas contundentes da ressurreição, mas não há. Há apenas o registro das Escrituras, há o testemunho daqueles que viram. E se nós de fato somos nascidos de Deus, a verdade ecoará em nosso coração. Ela se enraizará e não poderá ser daí tirada de forma alguma. A ressurreição é fato, ela aconteceu na história e é o fato fundamental da fé cristã. Todos os líderes do mundo viveram, fizeram as suas proezas registradas aí nos seus livros, mas morreram. Cristo é o único que venceu a morte para nos dar também essa vida, para compartilhar conosco a vida eterna que Ele conquistou pelo cumprimento perfeito da lei. O salário do pecado é a morte, mas aquele que não peca tem direito à vida. Por isso a morte não pôde deter Jesus Cristo. Ele ressuscita por direito e assim transmite esse direito a todos aqueles que Ele representa, todos nós que somos crentes nele. Que Deus seja louvado por esta obra maravilhosa, pela morte e ressurreição de nosso Senhor. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção de podermos te adorar. Ó Deus, este dia que é o dia do Senhor, estamos privados da comunhão. Mas, ó Deus, pedimos que o teu Santo Espírito, por graça e misericórdia, compense, ó Deus, essa nossa defasagem. Que nós, ó Deus, cresçamos espiritualmente por uma obra especial do teu Santo Espírito em nosso coração, despertando-nos ainda mais a fé, a obediência, a busca do Senhor, ao contato, ainda que virtual, com os irmãos,
para nos colocarmos sempre à disposição e também à disposição para orar. Ó Deus, abençoa a tua igreja, que ela passe, ó Deus, fortalecida por esse período de privação, com mais experiências contigo, com mais amor, mais gratidão, mais devoção. E hoje, ó Deus, especialmente te louvamos pela ressurreição de nosso Senhor. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Entoemos o hino de número 272, Aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Dando continuidade, meus irmãos, voltemos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Agora leiamos os versos 11 a 15. Mateus, capítulo 28, a partir do verso de número 11. Diz assim a Escritura: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Meus irmãos, é interessante como muitos se levantam para contrariar a ressurreição. A ressurreição é uma ideia incômoda, porque mostra poder sobre a vida, e o homem não gosta de estar sujeito a poder algum. Ainda que fale de Deus, o homem procura manipular Deus segundo a sua própria vontade. A própria queda implica em vontade autônoma, implica em cobiça, em soberba, em não se dobrar ante qualquer um, mesmo que seja Deus. E vemos no texto que mesmo a liderança religiosa dos judeus, ouvindo o relato dos soldados daquilo que acontecera, ao invés de dobrar-se diante da verdade, pagaram,
subornaram, ofereceram dinheiro para que eles sustentassem uma outra versão, e esta versão colocaria em risco até mesmo a vida deles, para que eles dissessem que haviam dormido em serviço. Mas os judeus se prontificaram a, se essa versão chegasse ao governador, eles intercederiam em favor desses soldados. A negação da ressurreição acontece também nos dias atuais, através da própria teologia liberal. Alguns vão dizer que a ressurreição de Cristo aconteceu porque Jesus tinha um irmão gêmeo, e na verdade então um morre e o outro assume. Outros vão dizer que Lucas, como médico, entrou em conluio com José de Arimateia, e então antes da crucificação deu uma espécie de medicação a Jesus que simulava a sua morte, e depois José de Arimateia pede o corpo de Cristo para que Lucas corra lá e possa, entre aspas, ressuscitá-lo com um antídoto. Portanto, versões conspiratórias contra a ressurreição real não faltam. Os homens são extremamente ardilosos, criativos, para fabricar todo tipo de ideia para, ao invés de aceitar a ressurreição, impor qualquer outra versão que caiba à razão humana. Mas nós, como crentes, olhamos para a ressurreição como a glória, como aquilo de mais maravilhoso que nos aguarda. Nós, como cristãos, ansiamos o último dia, o momento em que este corpo decadente, esta existência pífia que nós vivemos, um corpo em um mundo amaldiçoado pelo pecado, transitório, onde tudo se degenera e a morte impera, quando tudo isto passar e nós então vivermos apenas a perfeição criada por Deus, todas as coisas serão restauradas ao padrão edênico no último dia. E é isto que nós aguardamos, é isto que nos garante a ressurreição de nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, confessando os nossos pecados, confessando até mesmo a nossa incredulidade muitas vezes, porque embora nos anunciemos cristãos, às vezes nós mesmos somos tomados por dúvidas. Mas para o cristão, a dúvida tem um papel salutar. Não que devemos andar em dúvidas, mas as dúvidas apenas confirmam a fé para aquele que verdadeiramente crê. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela ocasião do culto e pedimos a ti, ó Pai amado, que o Senhor nos perdoe. Perdoe, ó Deus, a nossa falta de fé. Perdoe, ó Deus, a nossa incredulidade, a nossa falta de empenho tantas vezes. Muitas vezes teus filhos, ó Deus, padecem de qualidade de vida cristã exatamente porque não se dedicam, porque, ó Deus, sempre há alimento farto. A tua palavra, os trabalhos da igreja, bons livros, como existe hoje, ó Deus, nossa época, tanto material farto para o nosso crescimento. No entanto, tantas vezes os teus filhos preferem as coisas meramente humanas, as coisas que não edificam, ainda que não sejam coisas escancaradamente pecaminosas, são coisas que não trazem edificação. Ó Deus, desperta a tua igreja. Oramos por um avivamento, oramos por uma obra especial do teu Santo Espírito, soberania tua na nossa história, para fazer com que, ó Deus, nós, a tua igreja, volte a ter uma vida contigo diferente, mais intensa, testemunho, poder, ó Deus, para viver. Sabemos que tudo isso está atrelado, sem dúvida, ao nosso contato com o Senhor todos os dias, pela palavra, pela oração. Tempo de qualidade. Resgata a tua igreja, ó Deus, nós te pedimos. Mais uma vez o faça para a tua glória e por graça e misericórdia do teu povo. Usa, ó Deus, até mesmo essa época de privação para mostrar ao teu povo a maravilha do Senhor, a diferença que o Senhor faz naqueles que verdadeiramente creem.
recebe nosso louvor e nossa gratidão. Perdoa os nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Entoemos o hino de número 268, Redenção. Esse, tradicionalmente, é o momento quando consagramos dízimos e ofertas a Deus. Como estamos nesse modelo virtual, sabemos que os irmãos têm feito uso das contas da igreja para depositar seus dízimos e ofertas. E isso, meus irmãos, é muito importante. A igreja continua tendo as suas responsabilidades para saldar, desde missões até as causas locais. Então precisamos continuar contribuindo normalmente, agradecidos a Deus. Vamos, nesse momento, lembrar disso, entoando o hino de número 268. Respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor, foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados, a lutar na escuridão, este abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Nesse momento, vamos orar pelos dízimos e ofertas depositados nas contas da igreja. Também pedir pelos enfermos, pelo coronavírus, por outras enfermidades. Pedir também pelas missões, os missionários, os perseguidos, pelo nosso país e também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque tu tens nos dado o trabalho, meio ordinário, meio comum que o Senhor utiliza para dar o sustento aos teus filhos. Pedimos, ó Deus, que aqueles que já têm sofrido com o coronavírus de forma secundária, os impactos sociais, perdendo empregos, perdendo ganhos, pedimos que o Senhor os assistas. Sendo teus filhos, sabemos, ó Deus, que não faltará o pão. Sabemos que o Senhor cuida dos teus filhos. Pedimos, ó Deus, que abençoes os enfermos, que eles tenham paz no coração, enfrentando o coronavírus ou outras enfermidades. Pedimos pelas grávidas, ó Deus, que tenham paz, sabendo que o Senhor vai adiante, preparando o caminho. Pedimos, ó Deus, que abençoes as missões, os missionários, os perseguidos.
Os missionários perderam, ó Deus, parte do sustento com a alta do dólar. Tem misericórdia, ó Deus, e provê o sustento deles. Também pedimos, ó Deus, especialmente por aqueles que estão em países de poucos recursos. Tem misericórdia, ó Deus, porque não apenas eles estão expostos à pandemia, mas também vem o povo sofrendo. Tem misericórdia, ó Deus. Abrevia o tempo do sofrimento, nós te pedimos. Também, ó Deus, rogamos pelos perseguidos, que pelo fato de serem cristãos, sofrem, ó Deus, ameaças, alguns morrem, outros também passam por privações e prisões. Choramos com os que choram nesse momento, lamentamos, ó Deus, todo o sofrimento e pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Também, ó Deus, rogamos em favor do nosso governo. A classe política do Brasil nunca se mostrou, ó Deus, tão inadequada, tão corrupta, tão podre. E pedimos a Ti, ó Deus, que aqueles que têm politizado a pandemia em favor de políticas pessoais, que o Senhor, ó Deus, se levante, que o Senhor com mão poderosa faça realizar a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor. Queremos ver, ó Deus, a Tua mão ser sentida no STF, também, ó Deus, na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os escalões do governo. Pedimos que o Senhor haja, ó Deus, para a Tua honra e glória e para a bênção do Teu povo. Pedimos também, ó Deus, que abençoes grandemente a Igreja Presbiteriana no Brasil, a mesa do Supremo Concílio, o reverendo Roberto Brasileiro, sua casa. Pedimos que todas as igrejas presbiterianas se mostrem fiéis. Pedimos em favor de todo o Teu povo, todas as igrejas, que sejam centradas em Tua palavra e vivam assim fielmente para a Tua glória. É a nossa oração. Agradecidos que somos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 15, leiamos os versos 1 a 20. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 20. Diz assim a Escritura: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais,
os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está diante dos nossos olhos. Suplicamos a Ti, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito clareie, ó Deus, a nossa visão, dando-nos o entendimento espiritual, e assim também aplique ao nosso coração, para que nós saiamos daqui, ó Deus, hoje, mais parecidos com Cristo, cada um em sua casa, tendo o modelo de Cristo aplicado à sua própria vida. Abençoa-nos assim hoje, nós te rogamos, para a tua honra e para a tua glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que quando nós pensamos na fé cristã, na vida cristã, geralmente parece que o crente tem uma visão de uma fé pronta, de uma fé acabada. Como ele diz crer, para ele parece que essa afirmação já basta. Parece que ele então se torna invulnerável. Parece que ele então tem uma espécie de salvo-conduto para viver, que ele não precisa de precauções, não precisa de checagens na sua própria fé. É interessante no Evangelho de João, quando Jesus, logo no início do Evangelho de João, no final do capítulo 2, está na festa da Páscoa em Jerusalém, diz o texto que muitos que o viram produzindo sinais e maravilhas, creram no seu nome, mas diz que Jesus não se deixava crer neles, porque os conhecia todos. Muitas vezes a fé que nós dizemos ter é uma fé aprovada por nós, é uma fé conveniente a nós, mas não é uma fé aprovada por Deus, uma fé que tem a chancela divina. Por isso sempre é necessário nós fazermos checagens, nós observarmos e medirmos o que nós cremos, o que tem sido a nossa prática decorrente da fé que nós anunciamos. E é exatamente nesse prisma que nós vamos olhar para o texto que nós lemos. É muito importante, meus irmãos, na caminhada cristã, fazer uma checagem sempre daquilo que nós cremos. Em outras palavras, é necessário voltar sempre ao Evangelho. Não é possível viver a vida cristã sem voltar às Escrituras, sem voltar ao Evangelho que nós recebemos e conferir a nossa própria vida. Isso, portanto, é algo muito importante, especialmente para esses dias que nós vivemos. Trata-se mesmo de voltar ao Evangelho bíblico que nós uma vez ouvimos, aquele Evangelho que ouvimos no início, aquele primeiro amor que nós sentimos por Cristo. É exatamente isso, meus irmãos, que Paulo diz aos Coríntios. O Evangelho que o apóstolo pregou um dia, o Evangelho que foi anunciado por ele, o Evangelho que os coríntios receberam e no qual eles permaneciam até agora, diz o apóstolo Paulo, necessitava ser relembrado. Paulo diz: eu vos relembrarei, vos farei lembrar do Evangelho que vos anunciei. Contudo, tal não parece estranho. Se eles haviam ouvido, haviam recebido e ainda permaneciam no Evangelho, por que a necessidade de relembrá-lo? Meus irmãos, como esse mandamento ou como esse ensinamento é importante, tão simples, mas tão relevante. É possível que eu e você tenhamos aceitado o Evangelho, mas que com o passar do tempo, como é natural a tudo aquilo que o homem esposa, você vai se desviando. É como se você entrasse num barco, mas que com o passar do tempo, à medida que você desenvolve o percurso, vai se afastando do rumo correto. Você continua no barco, mas não está mais no rumo. Geralmente, meus irmãos, como crentes, nós descansamos na aceitação do Evangelho. Sou um crente, pronto, está resolvido. Descanso nesse fato.
Mas isto é um tremendo engano. Enquanto nesta terra não há descanso, não há trégua, há muito o que fazer. E algo, meus irmãos, que é fundamental para nós, é checarmos o curso. Ainda creio na mesma verdade, aquela que eu fui evangelizado, as verdades que eu comecei a conhecer nas Escrituras, eu ainda creio. Não houve mudanças, acomodações, adaptações com o passar do tempo. Como pecadores, somos mestres em produzir acomodações, em modificar a verdade, e isso de acordo com aquilo que mais nos agrada, com as nossas conveniências. É o mesmo método do diabo. Quando vemos o diabo tentar Eva lá no paraíso, ele diz: não foi assim que Deus disse, e fez pequenas adaptações naquilo que disse a Eva, para condicionar a verdade bíblica ao seu propósito. E isso, meus irmãos, é algo que nós costumeiramente temos a tendência de fazer. Daí, amados, a extrema necessidade de voltarmos às mesmas verdades. É importante lembrar que os coríntios, no início desta carta, já foram exortados por mostrarem carnalidade, exatamente por não progredirem na fé. Paulo, no capítulo 3, diz: leite vos dei a beber quando passei aí a primeira vez, quando fundei a igreja, mas ainda agora vocês precisam de leite, não conseguem alimento sólido. Houve uma estagnação na fé, e isso também é motivo de relembrarmos as verdades fundamentais, como uma espécie de tônico, como uma espécie de recomeço da caminhada cristã, para voltarmos ao caminho, para progredirmos na única vereda aprovada por Deus, que é a santa palavra de Deus. Há momentos, meus irmãos, que a igreja, na coletividade, ou um crente em sua individualidade, se afasta tanto do evangelho original, que ele precisa de novo ser evangelizado. Já imaginaram isso? Não é exatamente esse o caso que nós encontramos na igreja de Corinto, mas sim a necessidade de conferir a fé, de voltar e perceber, reler, ouvir novamente as verdades fundamentais para conferir a própria fé com a palavra. Reparem, meus irmãos, trata-se de coisa muito séria, por demais importante, porque o que está em pauta é salvação e perdição. Paulo diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como preguei. Se não houver desvio, se não houver heresia, se não houver qualquer modificação que transforme o evangelho em uma mentira, e você passe a crer então em algo modificado, algo diabólico, algo mentiroso. É verdade que o salvo, o verdadeiramente salvo, jamais perderá a salvação. Esse conceito não existe nas Escrituras. No entanto, meus irmãos, a eleição é um departamento de Deus. Nós não temos que pensar simplesmente: eu sou um salvo, e então me dirigir para a negligência. O nosso departamento é viver com todo empenho, é viver como aqueles que vencem, é ter o empenho daquele que corre para vencer, não em competição com outros, mas o que está em foco é o empenho de um vencedor. Aquele que vence, aquele que chega em primeiro, é aquele que deu tudo de si, e é isso que Deus espera ver de cada um de nós. Caso o evangelho que cremos não seja o evangelho verdadeiro, então há perdição. E, meus irmãos, não são poucos aqueles que estão nessa condição. O simples anúncio do nome de Cristo não basta. Cristo não quer um fã-clube. Ele já tinha isso lá na Judéia, da sua época. Tantos o louvavam apenas aparentemente. Quando Jesus chegou em sua última semana de vida em Jerusalém, foi saudado, recebido como o rei, como o Cristo. Jerusalém reconheceu nele o Cristo, estendeu mantos e palmas pelo caminho e proclamou frases messiânicas.
mas o Cristo que eles queriam, o Cristo pretendido, não era o Cristo prometido. Era um fã-clube, era algo que estava baseado nas intenções dos homens, não na verdade de Deus. Eles queriam um Messias político, que expulsasse os romanos, e foi esse modelo de Messias que eles receberam. Mas esse não era o Messias verdadeiro. Há denominações inteiras que criam outros formatos de Cristo, que estimulam a busca de Jesus para prosperidade material e curas. A pessoa que busca a Cristo para ter tais coisas não é um salvo. A fé verdadeira não visa estas coisas, elas são secundárias. O alvo deste são coisas terrenais, não o reino de Deus, não a sua justiça. Esta vida quer ser por ele facilitada. Ele busca em Deus simplesmente a resolução dos problemas desta terra e o acúmulo de riquezas. Nunca esteve no curso, no caminho real de Cristo. E quanto, meus irmãos, a Cristo, nós vemos a fidelidade, vemos a renúncia a esta terra. E Paulo mostra no verso 2 que nós somos salvos se retivermos o evangelho autêntico, não modificado pelas intenções humanas. Então vejam, o modelo de Cristo, que não entrou em Jerusalém num corcel, em um alazão, em um cavalo magnífico, escoltado de vários heróis, não teve pompa alguma. O modelo de Cristo, o seu ensinamento, é isto que nós devemos observar e reter. Há pessoas que creem em vão. É isso que Paulo diz no final do verso 2: a menos que tenhais crido em vão. E essa palavra vão que está aí é a mesma palavra que ocorre depois no verso 14. É vã a nossa fé e vã a nossa pregação, ou vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A palavra vã que aparece aqui é a mesma palavra que está aqui no verso 3. Isso, meus irmãos, é muito sugestivo, porque mostra que para Paulo esta fé que é vã é aquela fé que não crê na ressurreição, que não tem como centro a ressurreição, que é exatamente a fé vã que é dita posteriormente no verso 14. É exatamente sobre isso que Paulo passa a discorrer a partir do verso 3, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Isso vai na contramão de todo aquele que busca Jesus Cristo para as coisas terrenais, para as coisas desta vida. E não só isso, para muitos que têm uma fé pagã quanto à vida futura, mesmo confessando o cristianismo. Voltaremos a essas ideias mais à frente. Agora, meus irmãos, temos que enfatizar essa enorme necessidade de voltarmos ao evangelho que aprendemos. Isso é uma responsabilidade pessoal e uma responsabilidade da igreja sempre anunciar o mesmo evangelho, o evangelho bíblico. Embora conservemos a fé, qual é o objeto dessa fé? Chequemos sempre com as Escrituras e tomemos as atitudes necessárias para mantermos o rumo correto. Tenhamos a coragem de abandonar o novo e o diferente. A presente sociedade tem isso como um de seus pilares centrais. Dizem: você tem que ter a mente aberta para aceitar o novo e o diferente. As Escrituras dizem: não, muito pelo contrário, é o mesmo antigo evangelho, não há novidade nenhuma, não há qualquer diferença nele ou mudança. Nossa responsabilidade é lançar fora todo o novo, todo o diferente,
mantendo as mesmas bases doutrinárias, o mesmo ensinamento, o mesmo procedimento, o mesmo culto, o mesmo modelo de vida que nós encontramos registrados nos evangelhos, no Evangelho de Cristo. E isso tudo tem como centro a própria ressurreição de nosso Senhor. Então, a primeira grande verdade quanto à vida cristã aqui é esta: é a checagem de nossa fé. Como isso é importante, como é importante conferirmos as nossas bases de fé com o Evangelho que nós aprendemos, com o Evangelho que está nas Escrituras. Uma segunda coisa que deve ser destacada no texto é que a vida cristã também deve considerar atentamente o testemunho das Escrituras e dos apóstolos. Dizendo isso de outra forma, a ressurreição de Cristo é testemunhada pela palavra e pelos apóstolos, por testemunhas oculares. Nós falamos há pouco que a fé é centrada na ressurreição, e Paulo então vai destacar este fato, que nós devemos checar então se este evangelho que nós cremos está centrado na ressurreição. A ressurreição é o fato fundamental. A ressurreição foi predita nas Escrituras. A ressurreição foi testemunhada por muitos, especialmente pelos apóstolos. Meus irmãos, isso é algo muito importante para notarmos. O apóstolo Paulo se apoia primordialmente nas Escrituras. Não há autoridade maior do que as Escrituras, e ele, portanto, evoca as Escrituras para falar da morte e da ressurreição de Cristo, como factuais, como verdadeiras, como ocorridas na história. É a autoridade da Escritura que é assim invocada e separadamente, tanto para afirmar a morte de Cristo, quanto para afirmar a sua ressurreição. Notem como Paulo habilmente o faz. Ele diz que entregou aos coríntios aquilo que ele havia recebido, uma revelação de Deus direta a ele. A qualidade de ação desse termo traduzido por entregou é a ideia de dar, a entrega de trazer e ficar lá, entregar e deixar lá. Ele deixou com os coríntios o evangelho, estava na posse deles o ensinamento de Cristo, que dizia sinteticamente o quê? O que o evangelho sinteticamente anuncia? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Repare o que diz Paulo, segundo as Escrituras. E na sequência fala da ressurreição de Jesus de forma análoga, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tanto a morte quanto a ressurreição são anunciados primeiramente em relação às Escrituras. A morte de Cristo possivelmente tem como base no Antigo Testamento textos como Isaías 53, de 5 a 12. Quanto à ressurreição, talvez o Salmo 16, 8 a 10, ou Oséias 6, 2. Há textos que se referem a isso. Paulo, portanto, sem dizer especificamente qual é o texto, diz que o Antigo Testamento afirma a morte e a ressurreição de Cristo. De qualquer forma, portanto, a ressurreição de Cristo é o fato fundamental. Reparem, o que torna a morte de Jesus tão distinta, tão especial, é a sua ressurreição. Morrer, todos morrem, mas a ressurreição, apenas Jesus a teve. Quando Jesus ressuscita, então, ele comprova que a sua morte foi em toda inocência e perfeição, sem qualquer falha ou pecado. A ressurreição chancela o aspecto redentivo da morte de Cristo, mostrando-o como totalmente imaculado, santo, sem defeito, verdadeiro sacrifício pascal. Se Jesus tivesse um único pecado, jamais ressuscitaria, morreria pelo seu próprio pecado. Então, de novo, o que distingue a morte de Cristo é o fato fundamental de sua ressurreição. A sua ressurreição valida a sua morte perfeita, chancela, demonstra que a morte de Cristo foi pura e santa, perfeita. Seu sacrifício, então,
é assim válido, santo, perfeito. Vejam que é a fé que vem em primeiro lugar, não a confirmação da história. Porque cremos na morte e ressurreição de Jesus, acima de tudo, meus irmãos, porque as Escrituras predizem e relatam. Se nós precisarmos de qualquer confirmação para crermos nisso, então não é mais fé. Nós cremos no relato das Escrituras, profetizou e conta a sua realização. Creio acima de tudo na palavra de Deus, esse é o discurso, essa é a experiência do crente. E é a isso, meus irmãos, que o apóstolo nos quer levar. Acima de tudo, a autoridade das Escrituras. Lembro-me de uma ilustração que conta que um ímpio perguntou ao crente: você realmente acredita que Jonas foi engolido pelo grande peixe? E a isso o crente respondeu: se a Escritura dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Esse, meus irmãos, é o tipo de fé que a Bíblia requer de nós. A fé naquilo que está escrito, de acreditar no sobrenatural, mesmo que é absurdo para a razão, é perfeitamente possível para o poder de Deus. Contudo, para que o homem fosse indesculpável, Deus providenciou também na história testemunhas que confirmaram a ressurreição de Jesus Cristo. É evocado o testemunho de Pedro e dos demais apóstolos no verso 5. 500 irmãos, mais de 500, também o viram em uma única ocasião, dos quais, diz o apóstolo Paulo, na época que escreveu 1 aos Coríntios, a maioria ainda estava viva e alguns já haviam morrido. Novamente, Cristo aparece a Tiago e novamente aos apóstolos. Por fim, Cristo apareceu a Paulo no caminho de Damasco, provavelmente a última aparição do Senhor física, pessoal a alguém, foi a Paulo no caminho de Damasco. O apóstolo então faz uma breve digressão, e isto para falar de sua conversão, sua experiência e seu apostolado. Isso ele o faz nos versos 8 a 11. A condição de Paulo, meus irmãos, como um nascido fora de tempo, como diz no verso 8, se explica exatamente pelo seu chamado tardio, de uma forma especial. Ele foi convertido após o ministério de Cristo e chamado ao apostolado após o ministério de Cristo. Portanto, muito diferente dos demais. No entanto, por considerar-se o menor dos apóstolos, apenas destaca ainda mais o seu testemunho. Como menor, o próprio significado do nome Paulo, que quer dizer pequeno, Paulo assume esse nome, o pequeno, consciente de que ele era o menor dentre os 12, pois perseguiu a igreja de Cristo, como diz no verso 9. Ora, o perseguidor atroz tornou-se apóstolo atuante, maior demonstração do poder transformador da graça de Deus, e a graça agiu de tal forma no apóstolo Paulo, que se manifestou transformadora, que incendiou seu coração de tal forma que ele se entregou à obra missionária, à obra apostólica entre os gentios. É uma espécie, meus irmãos, de compensação por não ter estado os 3 anos com Jesus Cristo como os demais estiveram. Ele se tornou o mais atuante dentre todos os apóstolos. Como ele mesmo diz, mas isso não é por jactância que ele fala, mas sim para exaltar a agência do Espírito Santo, da graça de Deus em sua vida. Foi pela graça de Deus que ele foi assim destacadamente atuante. O Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo muitas experiências que os demais apóstolos não tiveram, não são relatadas pelo menos, para compensar. Paulo é o único que foi arrebatado ao 3º céu e viu grandezas da morada de Deus indizíveis. Paulo teve, portanto, experiências
que o distinguem dos demais, experiências certamente compensatórias, para dar a ele, diante da igreja, o mesmo aval, por meios diferentes, para o seu apostolado. Paulo retoma o tema do evangelho original pregado no verso 11. Ele diz: não importa por qual apóstolo, não importa o meio pelo qual se ouve o evangelho, o importante é crer piamente nele. Assim, meus irmãos, é importante checarmos nossa fé, voltando sempre ao verdadeiro evangelho. Vimos isso. O evangelho centrado na morte e ressurreição de Cristo, ele é afirmado nas Escrituras e também desfruta de amplo testemunho ocular, especialmente por autoridade apostólica. E uma terceira verdade que se destaca aqui é que a vida cristã também deve considerar crer na ressurreição como a nossa própria salvação. E, meus irmãos, isso é muito importante. Aquele que crê deve checar na sua experiência de fé se ele considera a salvação a sua própria ressurreição. Percebamos, meus irmãos, então, que Paulo tem um motivo para afirmar a ressurreição dos mortos como central aos coríntios. Por quê? Ele diz no verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia entre os coríntios alguns falsos mestres que afirmavam não haver ressurreição, e isso levou uma parte da igreja a ir por esse caminho. Ele, então, de uma forma extremamente hábil, utiliza uma estrutura de orações condicionais com orações principais, onde se a oração condicional é real, então a oração principal é também real. Nessa estrutura, então, ele segue na sua argumentação. Havia falso ensinamento correndo naquela igreja e precisava ser corrigido. Ora, sabemos que a ideia da dicotomia entre corpo e alma era bastante presente na igreja de Corinto. Acreditava-se que o corpo era a prisão da alma. Dessa forma, o corpo era essencialmente mau, enquanto o espírito era essencialmente bom. Para quem acreditava nisso, obviamente, a ressurreição não tinha sentido. Pior do que isso, seria até mesmo nociva. Seria voltar para o cativeiro de algo maligno. Parece que a questão não era se Cristo não havia ressuscitado, mas se nós ressuscitaríamos no último dia. E, meus irmãos, acredito que é exatamente esse o problema de nossa época. Nós cremos, pregamos na morte, na ressurreição de Cristo. Mas será que nós esperamos de fato que nós vamos ser ressuscitados? Será que temos esse desejo ardente da ressurreição final? Muitos até mesmo desconsideram a ideia da ressurreição final, a excluem do seu sistema de fé, de crenças. Para esses, depois da morte vai se viver eternamente no céu. E esta não é a salvação que as Escrituras indicam. Essa é uma fé pagã, como dissemos no início. Toda religião no mundo vai dizer isso, que depois de que morrer há uma existência espiritual, além túmulo. Mas o cristianismo não diz isso. Ele diz que a eternidade é corpórea. Ela é na ressurreição. O estado que estamos espiritualmente com Deus é chamado apenas estado intermediário, porque o final, o estado definitivo, é físico, é corpóreo, é ressurreição. Muitos dos crentes nos nossos dias não crê dessa forma. Excluíram completamente a ideia da ressurreição, do próprio propósito de salvação. No entanto, meus irmãos, Paulo se apressa em deixar claro que negar a ressurreição, a nossa ressurreição final,
é negar a ressurreição de Cristo. Não há como. As duas coisas estão estritamente relacionadas. E se somos tidos, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É a conclusão óbvia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, se Cristo não ressuscitou, estamos todos perdendo tempo. Deveríamos estar fazendo outras coisas, porque não há salvação. É curioso, meus irmãos, que as ocorrências deste termo ressuscitou, neste texto que nós lemos, nos versos 12, 13 e 14, mostram uma ressurreição consumada com efeitos permanentes. É como se Paulo dissesse que Jesus ressuscitou e continua vivo. Essa é a ideia. E negar isso, que Cristo ressuscitou e essa ressurreição e está ressurreto até hoje, é negar a própria salvação. Se Cristo não ressuscitou, toda a pregação apostólica seria uma ofensa a Deus, seria uma mentira, seria tomar o nome de Deus para afirmar algo que não aconteceu, seria agir contra Deus, afirmando uma mentira. Se os mortos não ressuscitam, se nós não ressuscitaremos no dia final, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, permanecemos no pecado, portanto não há salvação. E todos aqueles que já morreram se perderam. Se não há ressurreição, então nossa busca de Jesus é apenas para coisas transitórias e passageiras. E se é assim, diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se temos uma esperança concreta, realizada e contínua, mas apenas nas coisas terrenais, então Paulo diz, não há como fugir dessa verdade. Se é isso, é negar a própria salvação. Não há então nenhum motivo para sermos felizes, pelo contrário, somos os mais infelizes, somos iludidos, fracassamos, não há salvação. Curiosamente, é exatamente esse o tipo de fé que muitos dos chamados crentes odiernos experimentam. Querem um Deus para resolver os seus problemas terrenais, não pensam na realidade da ressurreição, não pensam em antecipar o máximo possível a vida ressuscitada para o agora, como Paulo fala na carta aos Colossenses, por exemplo, para que nós então vivamos uma vida santa e uma vida muito melhor. Não é uma religião espiritual, mas uma religião materialista, aquela que se vê hoje, voltada para a presente vida. Diz Paulo, esses são os mais infelizes dos homens. Há decepção, há fracasso na alma daquele que não crê na ressurreição. Crer na ressurreição é crer na salvação efetuada por Jesus Cristo. Jesus não salva apenas a alma, salva também o corpo. A condenação do pecado está na morte física e espiritual. Quando Adão caiu e legou ao homem a maldição do pecado, houve morte física e morte espiritual. Jesus, como segundo Adão, desfaz toda a obra do primeiro Adão. Ele não apenas redime a alma, mas ele também inaugura um caminho da ressurreição, sendo ele mesmo o primogênito dos mortos, como diz Apocalipse. Não apenas o primeiro a ressuscitar, mas o maior de todos aqueles que hão de ressuscitar. Paulo, meus irmãos, não deixa a igreja de Corinto e nós em dúvida. No verso 20, ele faz questão de afirmar, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. A expressão traduzida por de fato é um termo técnico escatológico de Paulo, relativo ao cumprimento da obra de Cristo que já se inaugura logo após
a sua ascensão e o derramamento do Espírito. Este termo, ou esta expressão de fato, geralmente, no grego um termo só, é traduzido por agora, e diz respeito ao nosso momento do Novo Testamento, um novo mundo, uma nova experiência inaugurada pela ressurreição de Cristo. Como representante de uma nova humanidade, o Cristo ressuscitado inaugura um novo modo de vida, uma vida diferente, uma humanidade, filha, serva, aliada de Deus. E assim, Jesus retoma a condição perdida por Adão na queda. Na queda, a humanidade se torna inimiga de Deus, aliada do diabo. Em Cristo, Jesus constitui um povo que se torna servo, filho, aliado de Deus. Há uma nova forma, uma nova existência, diz o apóstolo Paulo, que só pode ser vivida por aqueles que verdadeiramente conhecem Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e continua ressurreto, vivo, governando, reinando. A norma de vida que Ele nos dá, e é a mesma qualidade de ação que nós vemos nos versos 12, 13 e 14, que já foi destacada. Ele ressuscitou e continua vivo, ressuscitou e governa como Cristo, como Rei, pois é as primícias dos que dormem, como diz o apóstolo Paulo. Essa ideia de primícias redunda na mesma ideia do primogênito dos mortos, já referida. Primogênito dos mortos destacava uma qualidade, não apenas o nascido primeiro, direitos. Quando nós falamos de primícias, é a mesma festa do Pentecostes, que comemorava não apenas os primeiros frutos, mas os melhores frutos da colheita. Os primeiros frutos eram também os melhores frutos da safra. Portanto, Jesus não é apenas o primeiro a ressuscitar, Ele é também o mais glorioso de todos aqueles que hão de ressuscitar para a salvação. Que evangelho, meus irmãos, glorioso! Que verdade magnífica é essa! Busque então checar a sua fé, sempre comparando os conceitos que você crê com as Escrituras. Não seja negligente na vida espiritual. Não descanse no fato de você dizer para si mesmo que você crê simplesmente. Cuidado com aquilo que você se deixa acreditar. Você pode sair do rumo, pode sair do caminho, pode ser influenciado por ideias estranhas, pelas novidades, pelas diferenças. Talvez modele o evangelho às suas próprias expectativas e aspirações pessoais. Lembre-se, na caminhada da fé, que o verdadeiro evangelho é centrado na morte e ressurreição de Cristo, tendo a ressurreição como fato fundamental. E a fé na ressurreição deve ser resultado de nossa aceitação da própria Escritura. A nossa certeza é de fé, embora Paulo faça questão de mostrar que Deus também deixou testemunhas oculares, especialmente os apóstolos, para nos legar também essa autoridade, a autoridade de testemunho. A ressurreição é a própria salvação. Quando anulamos essa ideia, então erramos o alvo. Não temos mais claramente em nossa mente o que é a própria salvação. E é a ressurreição que anula totalmente a queda como resultado da obra de Cristo. Ressuscitados como resultado da obra de Cristo, temos então a total anulação daquilo que o primeiro Adão fez. Então anele, deseje com todas as suas forças o dia da volta de Cristo. Pense nisto, pense nas coisas do alto, pense no mundo espiritual. Viva o verdadeiro evangelho. E isso, meus irmãos, faz com que tenhamos todo o desejo, toda a vontade de viver para Deus. O motor de nossa alma
é a nossa gratidão quando percebemos a maravilha daquilo que Deus tem preparado para nós. O dia da volta de Cristo, o ponto final na história do pecado, na criação de Deus, o bendito e maravilhoso momento quando viveremos o novo céu e a nova terra, esta criação restaurada no seu padrão edênico, com o próprio Cristo a reinar sobre nós, ressuscitado. Que coisa maravilhosa! Isaías descreveu essa cena, dizendo que o boi pastará com o leão, o cordeiro com o lobo, a criança enfiará a mão na toca da áspide, da serpente. Não há mais presa, não há mais predador, não há qualquer atrito, não há sangue derramado, não há morte, não há sofrimento. Há apenas uma ordem perfeita, onde desfrutaremos da criação de uma forma que nós nem podemos imaginar, tendo o próprio Cristo a governar sobre nós. Há algo maior, há algo mais abençoador do que isso. A ressurreição é a salvação, que nós jamais nos esqueçamos disso. Um mundo materialista, um mundo racionalista, cientificista, um mundo que afirma que a única verdade que existe é aquela que a ciência pode comprovar. Estamos influenciados por isso. A ressurreição não pode ser comprovada, nem as duas naturezas de Cristo, nem a encarnação, nada disso. Ou nós aceitamos pela fé e vivemos uma vida gloriosa para Deus, ou então padeceremos. A nossa fé será sempre raquítica, fraca, consumidos por dúvidas cruéis e constantes, cheios de medos, medo até mesmo da perdição, porque nem mesmo conhecemos devidamente o Salvador. Então nos dediquemos à vida cristã, à leitura das Escrituras, à oração todos os dias, para que assim possamos ter a certeza daqueles que vivem a vida cristã, centrada no Evangelho único e verdadeiro que ouvimos, o Evangelho testemunhado nas Escrituras e também pelos apóstolos, o Evangelho que tem na própria ressurreição a salvação. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém. Entoemos, meus irmãos, o hino de número 274, Morto e Ressurreto. Vai dar. Vamos passar para outro. Pode ser o 269, por favor. Pureza no sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus vem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou,
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar com uma oração e a bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua santa palavra. Graças te damos, ó Deus, pelas verdades que ouvimos hoje, pela necessidade, ó Deus, de compararmos a nossa fé, os conceitos que modelam aquilo que cremos, sempre às Escrituras, sempre ao Evangelho que recebemos originalmente, reconhecendo como espúrias, ó Deus, qualquer alteração, qualquer novidade, que nós, ó Deus, vivamos como crentes, como teus filhos, tendo o mesmo procedimento, o mesmo comportamento de vida, de culto, de obediência, desde a igreja primitiva até hoje. Que o Senhor nos abençoe, que nós, ó Deus, creiamos na tua palavra acima de tudo, testemunho das Escrituras, que nada, ó Deus, venha a nos questionar a fé, que tenhamos, portanto, essa segurança, que sabemos está ligada também ao nosso empenho na vida espiritual, que nós observemos, ó Deus, o testemunho apostólico e de tantos irmãos nossos que viveram no primeiro século e que testemunharam a ressurreição de Cristo, é fato histórico. Que nós, ó Deus, também chequemos a nossa fé em relação à ressurreição, que não busquemos, ó Deus, apenas uma vida onde o Senhor é um facilitador dos nossos problemas, das questões que enfrentamos, um auxiliador simplesmente, mas, ó Deus, que nós almejemos, que nós, ó Deus, tenhamos uma vontade transbordante de chegar logo o último dia, a ressurreição final, a volta de Cristo, que nós anelemos isto, ó Deus, mais do que tudo, o momento da consumação de toda a salvação, quando viveremos ressurretos, em corpos indestrutíveis e eternos, com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ó Deus, abençoa-nos, para que a nossa mente, o nosso coração, se apegue de fato aos verdadeiros tesouros, não às coisas desta terra. Nós oramos agradecidos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja de Deus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, apenas destacar, lembrar os irmãos que os trabalhos da igreja semanais estão ocorrendo normalmente pelo Zoom. Então, tanto o estudo de quarta-feira quanto a reunião de oração, os irmãos devem aguardar a postagem do endereço do ID no grupo que foi recém-inaugurado da igreja de avisos, mais ou menos uns 5 minutos antes do início do trabalho, e se conectem lá, né? Certamente todos estão em casa, todos podem participar, então aproveitem
aproveitem esse tempo para crescer na presença de Deus. Tenham todos um ótimo final de noite, que Deus os abençoe.